Então, além dessa figura de propaganda de uma pessoa amável, que cuidava das crianças, que estava preocupado com a pátria, o Getúlio Vargas vai ser conhecido também pela política trabalhista, tá? O trabalhismo, então, é uma base política de Vargas. Por quê? É no seu governo que a gente vai ter a criação das leis trabalhistas, a aprovação da chamada CLT, ou seja, Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1º de maio de 1943, tá? Então essa iniciativa, ela vai, como diz aqui o jornal, né, ela vai partir do presidente Getúlio Vargas, que deu as instruções ao ministro Marcondes Filho, quando este assumiu a pasta do trabalho, no sentido de providenciar a coordenação dos decretos expedidos. Então, o Getúlio Vargas é conhecido até hoje como essa pessoa que criou as leis trabalhistas, que, né, coloca em prática, né, o Estado, então, vai estabelecer negociações entre empresários e sindicatos, e nesse momento o governo consegue evitar uma luta de classes, greves e tudo mais. Então, o que tinha nessas leis trabalhistas, a CLT? A criação do salário mínimo nacional e da carteira de trabalho. Estava posto ali que a jornada diária de trabalho seria de 8 horas e 44 horas semanais, ou seja, no sábado se trabalham 4 horas para fechar essa jornada. Direito às férias anuais remuneradas, descanso semanal remunerado. A cada 6 dias de trabalho, o trabalhador teria um dia de folga. Pagamento de horas extras, caso a jornada do trabalho se estendesse. Licença maternidade 6 semanas antes e 6 semanas depois do parto. Então, isso foi uma grande reviravolta. Não se esperava que o Brasil, nessa década, né, 1940, tivesse tudo isso, mas o Brasil já tinha, tá? Isso é muito importante. Vários países até hoje não têm uma consolidação das leis trabalhistas, que dê tanto auxílio aos trabalhadores, né? Não é mais que obrigação, mas a gente sabe que alguns países não têm isso. Só que, apesar de tudo isso, a partir de 43, o Estado Novo vai entrar em decadência. Por quê? A gente vai ter o fim da Segunda Guerra Mundial em 45. O Brasil, inclusive, participou da Segunda Guerra Mundial. Mandou pracinhas, né? Mandou soldados. E o que eles foram combater? Eles foram combater regimes totalitários, eles foram combater o Hitler e o seu regime totalitário nazista, eles foram combater o regime fascista, o Mussolini. Só que no Brasil a gente estava tendo um regime totalitário. Então, qual era o sentido disso? Então, a partir de pressões externas e internas, né, o Vargas vai começar a sofrer com isso, tá? Porque o Brasil não estava tendo democracia e o mundo todo estava. Então, é pedido que tenha eleições em 1945. Só que o Vargas é o favorito para ganhar, novamente, porque ele faz várias coisas, ele tem um apelo da população. Então, temendo alguma manobra política dele, os militares forçam a ele a renunciar. Então, aqui, né, renunciou o presidente Vargas. Então, reunião dos generais com a presença do brigadeiro Eduardo Gomes e do general Dutra. Uma proclamação do general Góes Monteiro, e está dizendo ali que o Vargas renunciou em 30 de outubro de 45. E nesse momento a gente vai ter o chamado Movimento Popular Queremismo, que é o Queremos Vargas. Ele sai, mas eles querem que ele volte a ser presidente. E a gente vai ter, então, nesse momento, o chamado período democrático, tá? O período democrático, então, vai ser após a saída do Vargas, nós vamos voltar a ter eleições. Quem vai ser eleito, então, é o Dutra, no dia 2 de dezembro de 45, vence as eleições. Ele era o ministro de Vargas e ele vai ter o apoio do Vargas, ou seja, ele só ganhou por causa do Vargas. Pensa-se numa nova Constituição para substituir a de 37. E essa nova Constituição vai ser feita por vários partidos, como o PSD, a UDN, o PTB, o PCB. O Getúlio Vargas vai ser eleito nessas eleições, mas no cargo de senador, ou seja, ele ainda tinha uma grande influência política.
A nova Constituição, então, de 46, lembrem-se que a gente teve a de 34, a gente vai ter a de 37 e essa é a terceira dentro da Era Vargas, que é a de 46. Então, a gente passa a ter eleições diretas, livre manifestação de pensamento, um governo federalista e presidencialista, a divisão dos 3 poderes, legislativo com 2 câmaras, a de deputados e a de senadores, eleição com voto secreto, mandato de 5 anos, sem reeleição, manutenção dos direitos trabalhistas e direito de greve. Ou seja, a greve é um direito do trabalhador. Dentro da economia, a gente vai ter uma política econômica implantada, então, dentro do governo Dutra, que é o Plano SALT, ou seja, visava desenvolver saúde, S, alimentação, AL, transporte, T, e energia, E, SALT. O plano não vai ter muito sucesso, mas em 47 a gente passa a reinvestir na economia e o Dutra vai encerrar o governo dele com crescimento. A gente tem que entender o contexto de tudo isso. 47 a gente vai estar no contexto da Guerra Fria. O Brasil então decide se alinhar com os Estados Unidos e rompe de vez com a União Soviética. A gente vai passar a ter uma política liberal, a gente vai ter uma grande investimento estrangeiro dentro do país. Isso vai facilitar as importações de produtos americanos e o chamado American Way of Life. E a gente vai passar a ter uma dependência da economia, né, uma dependência econômica no capital estrangeiro. Isso vai gerar desemprego e inflação. Ou seja, o que o Plano SALT conseguiu, depois ele não vai conseguir manter por muito tempo e a gente vai ter então desemprego e inflação. Falei ali do American Way of Life, que é o chamado estilo de vida americano. Ou seja, a gente vai ter introduzido no Brasil a ideia de tomar Coca-Cola, se vestir como os americanos, comprar carros, investir em bens de consumo. Isso é o chamado American Way of Life, ok? Continuamos na próxima aula.